Torcedor santista, chegou o grande dia. Neste domingo, a partir das 6 horas da tarde, o Santos enfrenta o Palmeiras num clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Depois de um início animador em que o Santos conquistou 2 vitórias em 2 jogos e é o único time do Paulistão com 100% de aproveitamento, o Santos de Fábio Carille, os Piratas do Carille, enfrentam o Palmeiras no Allianz Parque a partir das 6 horas da tarde. O primeiro clássico do Santos no ano, o primeiro clássico do Campeonato Paulista, o primeiro grande desafio para o time do Santos. Será colocado à prova neste domingo, a partir das 18 horas, tudo que de bom que tem sido mostrado até aqui nesse curto recorte feito pelo time do Fábio Carille. Um time que venceu suas 2 partidas e também convenceu. Mas e agora? Contra o atual campeão brasileiro, contra um time que tem ganhado empilhado títulos nos últimos anos. O Santos vai ser páreo ao Palmeiras jogando fora de casa? O Santos vai fazer um jogo de igual para igual? Vai encarar um dos seus principais rivais à altura no Allianz Parque? Descobriremos isso a partir de amanhã às 6 horas da tarde e neste vídeo nós vamos falar tudo sobre essa partida, mostrar os campinhos e falar taticamente os principais desafios do Santos para essa partida de amanhã. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e vamos analisar essa partida dificílima, mas é muito legal jogar clássico que acontecerá neste domingo no Allianz Parque, válido pela terceira rodada do Paulistão, jogo com transmissão da TV aberta. A Record vai transmitir a partida assim que o juiz apitar o início do confronto, tá certo? Antes da gente começar a falar taticamente os desafios desse jogo contra o Palmeiras, eu quero pedir, claro, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, conferir se o sininho está ativado para você saber quando eu divulgo novos vídeos, já deixar seu like também, é muito importante para a divulgação, para o engajamento desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você espera desse clássico, arrisca o seu palpite, por que não? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você tem um amigo palmeirense também que possa se interessar por esse conteúdo, mande para ele, peça para ele dizer para você se eu analisei corretamente, taticamente o time do Palmeiras. Vamos juntos, conto com sua audiência, com seu engajamento, para crescer cada vez mais, e o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e sua inscrição são muito importantes para o crescimento desse canal, nossa próxima meta, 5.000 inscritos, conto com você, tá certo? Dito tudo isso, eu quero começar, evidentemente, com algumas estatísticas, né, desse confronto. Vocês sabem, eu faço esse preâmbulo antes de começar o aspecto tático da nossa análise, né? Primeiro, na verdade, eu quero falar sobre o aspecto anímico desse jogo, né? Porque nos últimos anos, qual era o sentimento do santista quando sabia que vinha o Palmeiras pela frente? Me perdoem a metáfora que para alguns pode ser um pouco agressiva, mas o torcedor santista se comportava como o boi que está indo para o abatedouro. Ah, meu Deus, lá vai o Palmeiras, vamos tomar uma cacetada. Por que isso acontecia? Porque o Santos chegou a ficar 4 anos sem saber o que era ganhar de um dos seus principais rivais. Em 2023, naquele jogo do Campeonato Brasileiro, em que nós ganhamos de 2-1 em Barueri, o Santos encerrou uma série incômoda de 12 partidas sem saber o que era ganhar do Palmeiras. Então o Santos ganhou o último jogo do Palmeiras e mais do que isso, chega para esse jogo com um time totalmente reformulado, com um elenco mais robusto, chega com a confiança de que pode fazer um jogo de igual para igual. Se vai ganhar ou não, não sabemos. E se o Santos perder, infelizmente, deu a lógica, porque hoje estamos falando do atual campeão brasileiro contra um time que, infelizmente, caiu para a Série B. Mas, além desse aspecto de volta por cima, que está entusiasmando o torcedor santista, há um outro motivo para que a gente fique contente, animado e com expectativas para esse jogo. E esse fator se chama Fábio Carille. Desde que ele virou técnico efetivo, em 2017, o Carille enfrentou o Palmeiras 10 vezes. Foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, um aproveitamento incrível de 73%. Desses 10 jogos, 3 foram no Allianz Parque e o Carille ganhou 3 vezes. Inclusive, em 2018, dentro do estádio do Palmeiras, o Carille foi campeão paulista com o Corinthians. E nos 3 jogos que o Carille jogou dentro do Allianz Parque, ele não tomou nenhum gol em nenhum jogo. Então, é um treinador que tem um bom retrospecto dentro de casa. Isso pode ser fundamental porque o Santos não vence o Palmeiras no Allianz Parque desde 2017. E agora tem uma oportunidade no ano de 2024 de fazer uma grande partida e, quem sabe, vencer
para manter o 100% de aproveitamento nessa partida. Passando já para a parte tática, o Santos deve manter a sua escalação dos 2 primeiros jogos, tá? Existe um burburinho de que o Pedrinho pode sair do time para a entrada do Tomás Rincon, mas eu acho, não é uma informação, é um feeling de que o Carille vai manter a escalação das 2 primeiras partidas. Primeiro, porque não se mexe em time que está ganhando. Segundo, para dar entrosamento para esse time. E para falar do time do Palmeiras, a gente vai mostrar os campinhos a partir de agora. Então vamos fazer um pequeno corte para começar a falar taticamente o que a gente pode esperar desse jogo. Na tela aí para vocês, então, as prováveis escalações das duas equipes. O Santos, visitante, mas que está do lado esquerdo da tela, porque é o carro-chefe deste canal que fala sobre o Santos, deve ir a campo com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, João Schmidt, Pituca, Juliano, Guilherme, Pedrinho e Furt. O Palmeiras, eu não encontrei, sempre fazendo aquela ressalva importante, um site que crave a escalação do Palmeiras. Mas o Abel, que trocou algumas peças nas duas partidas, contra o Novo Horizontino ele escalou alguns jogadores e contra a Inter de Limeira outros jogadores, uma provável escalação é essa. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Mike, Breno Lopes e Rony, e na frente pode ser ou o Rony ou o Flaco Lopes, tá certo? Para falar de tática desse jogo, eu vou começar, evidentemente, falando do Santos, na fase ofensiva do Santos. Antes é importante, eu vou voltar para mim rapidamente para fazer uma ressalva, né? O Santos, provavelmente, nessa partida contra o Palmeiras, vai ser um time que vai especular o contra-ataque, pela força do Palmeiras dentro da sua casa e também por ser um jogo fora de casa. Então eu não me surpreenderia se o Carille usasse o seu time, colocasse o seu time defensivamente para explorar o contra-ataque. Dito isso, então, voltando para o Santos, vamos analisar o que a gente pode esperar, o que o Santos pode fazer para tentar machucar o Palmeiras na fase ofensiva, além do contra-ataque, evidentemente, porque hoje o Santos tem, nas figuras do Guilherme e do Pedrinho, duas importantes válvulas de escape para o contra-ataque. Jogadores que podem arrastar essa bola com velocidade nas ocasiões em que o Santos possa vir a pegar o Palmeiras de calça curta, correndo para trás. Mas essa é o principal pilar tático do Carille nesse começo de trabalho. A saída de 3 com Gil, Joaquim e Aderlan, o Felipe Jonathan se juntando ao João Schmidt, para o Santos ter quase que uma linha de 5 no setor ofensivo. Guilherme de um lado, Pedrinho do outro, Juliano pela esquerda, Pituca pela direita e o Furk lá na frente. Mas por que então eu vou explicar esses destaques? No jogo contra a Ponte Preta, em algumas ocasiões, o que a gente viu era um Felipe Jonathan que começava essa fase de construção por dentro, mas ele vinha por fora para que o Guilherme fizesse esse movimento para se juntar ao Furk. E aí o Santos tinha um João Schmidt centralizando esse jogo, tá? Para que o Santos tivesse mais presença ofensiva, para que o Furk não jogasse tão isolado. Esse é um mecanismo interessante que o Santos pode ter para que o Furk não fique absolutamente isolado no meio de um sólido sistema defensivo do Palmeiras, com Gustavo Gomes, com o Murilo e com o Aníbal Moreno, que fez uma baita estreia contra a Inter de Limeira. Mas, via de regra, o que a gente pode ver do time do Santos é o Carille tentando deixar os seus 2 pontas bem abertos para tentar pegar os jogadores de beirada de campo do Palmeiras na situação de mano a mano. Por que isso? Apesar do Zé Rafael ser muito voluntarioso na marcação e esse Aníbal Moreno ser um jogador que se mostrou um baita de um pitbull, um jogador muito bom na defesa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que também tinha uma linha de 3 na fase defensiva, foi dessa forma, pegando no mano a mano, né, com esses jogadores tendo o corredor aberto por aqui, que o Santos tentou fazer as suas principais jogadas. E aqui, o Guilherme é um jogador que leva essa bola para o fundo para fazer essa jogada diária com o Furk. O Pedrinho ainda está tendo dificuldade pelo lado direito do campo, porque no jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, teve uma hora que ele tomou uma bronca do Carille, porque ele ficava trazendo esse jogo por dentro. O Carille falava para ele insistir nessa jogada pelo corredor lateral. Então, essa pode ser a tônica do time do Santos quando tiver a posse de bola. Os pontas bem abertos para tentar pegar os jogadores do Palmeiras no mano a mano, para construir essa jogada de linha de fundo para cruzar para o Furk, tá? Lembrando,
o negócio do Furk não é bola no espaço para ele disputar a corrida contra os jogadores. O negócio do Furk é bola no chão, bola na referência, bola no alto para ele brigar, bola na área. Vocês viram o gol que ele fez contra a Ponte Preta, a bola passou lá, ele deu uma pregada de perna esquerda e fez o gol. Quarto gol do Furk, os 4 com a perna esquerda, e a curiosidade é que o Furk é destro, tá? Mas a gente pode ver, como eu disse, fazendo essa ressalva, do Felipe Jonathan abrindo por aqui, para que o Guilherme possa vir por dentro, ou então o Santos ter essa possibilidade de fazer essa dobradinha pelo lado esquerdo do campo, tá? E aí, vamos ver como Pituca e Juliano vão se portar contra 2 jogadores de alto nível. Contra a Ponte Preta, tinha um latifúndio de espaço nas costas desses volantes. Agora, contra o Palmeiras, o buraco é mais embaixo, mas a atuação desses 2 jogadores, já que o João Schmidt não é um jogador com tanta chegada no ataque, vai ser fundamental para que o Santos possa reter a posse no campo ofensivo do Palmeiras, tá certo? E passando para o lado do Palmeiras, o que o Santos precisa prestar atenção, eu digo para vocês uma coisa, né? Vocês sabem, eu já falei isso em outros vídeos e não custa reforçar aqui, a minha namorada ela é palmeirense, e além de eu gostar de ver jogos para estudar, para aprender um pouco mais de tática, eu vejo muitos jogos do Palmeiras em razão dela. Então, eu acho que eu conheço relativamente bem um pouco algumas dinâmicas do time do Palmeiras. E o Abel Ferreira, num trabalho muito consolidado que ele tem, ele é um time que está tão entrosado e confia tanto no Abel, que é um time que consegue criar várias situações com as mesmas peças. Então esse esquema tático do Palmeiras, ele se confunde no 4-2-3-1 com o Mike aberto pela direita. É também um time que parece jogar numa linha de 3, mas isso acontece principalmente na saída de bola. O Marcos Rocha tem ficado mais atrás. E aí, qual é a dinâmica do time do Palmeiras? O Breno Lopes é um jogador que ele abre esse corredor, ele sai da esquerda para dentro para justamente abrir essa faixa de campo para a passagem do Piquerez. Enquanto do lado de lá, o Mike fica mais aberto, por ser um destro jogando por ali. E aí o Veiga cai por esse espaço aqui, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, que para mim é o principal ponto de atenção do Santos nessa partida, é o seguinte: o Pedrinho, nas 2 primeiras partidas, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra a Ponte Preta, mostrou que tem uma certa deficiência para ajudar na cobertura do nosso lateral direito, do Aderlan. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no primeiro tempo, o Botinha criou muitas jogadas ali, porque o Pedrinho não acompanhava. E é aqui que mora a minha principal preocupação. O Piquerez é um lateral com essa veia ofensiva muito forte, ele ataca pra caramba, e o Breno Lopes fatalmente vai abrir esse corredor aqui pelo lado esquerdo do campo, e o Pedrinho, obrigatoriamente, ele vai precisar voltar, porque senão o Aderlan vai ficar em maus lençóis pelo lado direito da defesa. Atenção também com o Rony, que é esse jogador muito móvel que costuma fazer esse facão, né? Vamos ver, acho que não é negócio para o Rony cair pelo lado do Joaquim, que é um jogador veloz com cobertura. Talvez o Santos precise prestar atenção nas eventuais corridas, escapadas do Rony nas costas do Gil, que já é um zagueiro um pouco mais lento. E aí, uma coisa que a gente pode observar e precisa prestar atenção é, com a chegada do Aníbal Moreno, o Zé Rafael ganha um pouco mais de liberdade para se juntar ao Veiga na fase de construção. Então, vai precisar eventualmente que o Santos desempenhe uma função, o Pituca e o João Schmidt perseguir um pouco mais esses jogadores. Para que não tenha o Palmeiras superioridade numérica nessa parte da intermediária defensiva do Santos. Então, eventualmente, o Juliano fazer um pouquinho mais de sombra no Zé Rafael, né, o Furk fechando o volante, que é um movimento que acaba acontecendo, então o Furk faz essa primeira sombra nos volantes, o Juliano acompanha um pouco mais o Zé Rafael, o Pituca gruda um pouco mais no Veiga, já que se você olhar o mapa de calor, o Veiga tem feito mais essa concentração do meio para dentro, né, como um ponta de lança, e aí o João Schmidt pode aqui ser uma espécie de coringa, descer um pouco mais para ajudar aqui, evitar que o Rony pegue um dos nossos zagueiros no mano a mano, e também fazendo essa cobertura aqui dos dois lados, nessas subidas do Breno Lopes. Mas o fato é o seguinte, voltando aqui para mim, para a gente caminhar para a parte final desse vídeo. Esse jogo vai exigir muito mais do Santos, seja na recomposição defensiva,
dos dois lados, mas a gente tem visto o Guilherme muito mais aplicado nesse quesito pelo lado esquerdo, então vai ser o principal desafio para o Pedrinho, tá? O Juliano, talvez pela primeira vez no campeonato, tenha um pouco mais de obrigação defensiva, como a gente acabou de mostrar. O Juliano tentar acompanhar um pouquinho mais o Zé Rafael, que ganha essa liberdade ofensiva com a chegada do Aníbal Moreno, e no mais, um Santos que vai precisar ser letal. No jogo contra uma coisa, né, que eu até anotei aqui que eu já ia esquecendo. O Carille tem feito algumas substituições padrões, que é ali entradas de Otero, entradas de Casares, entre outros jogadores. Para essa partida, eu não recomendaria que eles entrassem todos ao mesmo tempo. Por quê? O Palmeiras é um time muito intenso e que quando entra Casares, entra Otero, entra William Bigode e jogadores dessa natureza, o Santos acaba perdendo um pouco, o próprio Rincon, o Santos perde um pouco de intensidade. Então talvez o Carille precisar dosar quem entra em qual momento para que o Santos consiga ter intensidade. Não me surpreenderia se no segundo tempo, ao invés do Casares, por exemplo, a depender da circunstância do jogo, entre o Nonato, que é um jogador mais intenso, um jogador com mais entrega sem bola, tá? Então, o Santos não vai ser surpresa para mim se o Santos tiver a bola. Acho que vai ser um Santos sem a bola para especular um contra-ataque. E aí o grande desafio é como fazer isso sem subaproveitar o seu homem-gol, que é o Furt. Não é negócio, como a gente já falou, mas eu quero reforçar isso, que o Santos fique jogando bola no espaço para o Furt apostar corrida contra quem quer que seja. Ele é um jogador que precisa dessa bola na área para ele brigar com os zagueiros do Palmeiras. Mas no mais, como eu disse na abertura desse vídeo, a melhor notícia para o torcedor santista é que, depois de anos de sofrimento e de anos de partidas em que o Santos era um mero coadjuvante e ia enfrentar o Palmeiras sabendo que ia tomar uma paulada, dessa vez a gente tem condição de fazer um jogo de igual para igual. Se vai ganhar ou não, descobriremos ali quando o jogo estiver acabando por volta das 8 horas da noite. Mas acho que o Santista tem motivos de sobra para acreditar que esse jogo possa ser diferente. E vamos descobrir então o placar, e assim que acabar o jogo a gente volta aqui no canal com a nossa live pós-jogo. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, ative o sininho, comente, compartilhe, tá? Ative o sininho para saber quando tem novos vídeos. Amanhã vai ter a nossa live pós-jogo. Dê uma passadinha aqui no canal, comente o que você achou desse vídeo, se você concorda com a minha análise. Se você é palmeirense também, diga o que achou desse pré-jogo e convido você a se inscrever e me ajudar no crescimento do canal, tá certo? A gente volta então amanhã com o pós-jogo e tomara que o Santos possa fazer mais uma boa partida para quem sabe manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.